Bom, então a gente vai fazer um exemplo aqui usando o comando curl. Antes de eu executar o comando para vocês estarem vendo, eu vou explicar um pouquinho quais são os parâmetros utilizados, né? Então observem aqui, ó, curl-x post, né? Então qual é o método que a gente vai estar utilizando, -h, que é o tipo de conteúdo que a gente vai estar trabalhando, né? O application JSON. -d aqui, aí já vai ser os dados que a gente vai estar enviando, né, via JSON, ó, params, ó, password Zabbix, user admin. JSON RPC 2.0 e o método que a gente vai utilizar, user.login, sem autenticação e com a identificação da requisição. E por último, o caminho do JSON, do API JSON RPC.php. Então, explicando aqui de maneira bem simples, ó, o parâmetro são os parâmetros que serão passados para o método da API. Né? Então, por exemplo, se você for trabalhar com o método host.get, lá na documentação do Zabbix, da API do Zabbix, ele tem os parâmetros que você pode estar utilizando para fazer a requisição para esse método. Né? JSON RPC é a versão do protocolo utilizado pela API. Então, até o momento, a gente sempre vai estar utilizando a versão 2.0 do JSON RPC. O método da API, né, que será chamado, então foi o exemplo que eu dei, ó, pode ser user.login, api-info.version, host.get, history.get, item.create, então são vários métodos disponibilizados. O ID, que é o identificador arbitrário do pedido, e o out aqui é um token de autenticação para o usuário, né? Então o usuário vai precisar desse token para sempre fazer as próximas requisições. Bom, então após executar aquele comando, a gente vai receber uma resposta da API, né? Então, como resultado do user.login, a gente vai receber o token de autenticação, ó. O token de autenticação é esse número aqui. Né? O resultado é o token para autenticação, apto para fazer as demais requisições. Então, uma observação, para a gente formatar essa saída, para ele não ficar em uma linha só, a gente pode formatar essa saída no formato JSON, inserindo no final do comando um pipe python-m-json.tool, né, que aí ele vai ficar mais apresentável aquela saída. Então, eu já estou aqui logado no servidor do Zabbix que está rodando aqui na máquina virtual e eu vou executar aquela requisição ali, para a gente obter um token de autenticação. Então, ó, curl-x post -h content type. No curso, pessoal, eu oriento vocês a não copiarem também o comando do PDF. Por quê? Porque você copiando o comando, além dele pular essas linhas aqui, ele vai dar o erro, né? Ó. Tá vendo? Só que eu oriento vocês a digitar o comando para vocês mesmos aprenderem. Por quê? Porque às vezes pode dar algum erro aqui e vocês podem estar observando, opa, errei aqui nessa linha, errei aqui no parâmetro, entendeu? Então é sempre bom você praticar mesmo, não ficar só copiando e colando. Nas próximas aulas, assim, quando a gente estiver mesmo realizando a programação, eu vou copiar mesmo as requisições, porque a gente já vai estar no ambiente de programação. Né? Na segunda aula ali eu vou mostrar para vocês um editor, né, que a gente pode estar utilizando. A gente pode utilizar o próprio VI, né, o Emacs, a gente vai estar utilizando no nosso curso o Sublime Text. Aí na segunda aula eu explico por quê. Mas aqui é só um exemplo básico mesmo, eu vou digitar o comando direto no terminal, né, sem usar script, só para vocês terem o primeiro contato, né, com os dados da API. Então, ó, paramos. Né, eu vou passar o password, Zabbix, user, né? Vou usar o usuário padrão aqui do Zabbix, é o admin. Fecha o bloco de parâmetros, né? Aí vem JSON,
RPC, a versão do JSON, né, o 2.0. O método, né, que a gente vai estar utilizando nessa requisição, que é o user.login. Não temos autenticação nesse método. Opa, tá errado aqui. O ID, que é o 1, fecha esse bloco todo e informa aqui o caminho da instalação do front-end do meu Zabbix, né? Que é onde está a API do Zabbix. API JSON rpc.php. Então tá aqui, ó, executei o comando, ó. Nós já obtivemos aqui o token de autenticação. Então a gente já pode fazer a próxima requisição. A próxima requisição, a gente vai obter as informações dos hosts cadastrados no nosso ambiente. Vamos fazer esse teste. Antes aqui eu vou mostrar para vocês, ó, a saída com o JSON, né? Ó, no formato JSON, ó, Python -m JSON.to. Tá vendo? Aí ele já te entrega que é a informação no formato JSON bonitinho, né? Ao invés de entregar só numa linha. Ok? Mas esse exemplo aqui mesmo é só no terminal. Na hora da programação mesmo, algumas requisições a gente vai utilizar nesse formato, mas a gente vai ter que formatar com outras ferramentas. Porque a gente vai querer obter, por exemplo, a gente vai querer só esse valor aqui, ó, o valor do resultado, né? Porque para o JSON, né, ele trabalha assim, ó, nome e valor. Então, por isso que você vai sempre observar, né, vai ter um valor aqui antes de 2 pontos e um depois e separado por vírgula. Por quê? Porque para o JSON é nome, valor, vírgula, nome, valor, vírgula, nome, valor, vírgula. Então, por aí vai, né? Até ele terminar. Então, vamos aqui para a próxima requisição, que a gente já tem o nosso token. Agora eu não vou ficar digitando tudo, né? Ó, eu já tenho o comando. Eu vou tirar o JSON aqui do Python. Eu já tenho o comando, então eu só vou alterar os parâmetros, ó. Eu venho aqui, ó. Vou colocar lá, ó, eu quero output, que é um parâmetro do host.get, né? E do output eu quero o shortening, né? Depois do output, que é o que você quer que ele extraia na saída. Então, por exemplo, eu quero que ele me mostre só o host e o ID do host, entendeu? Esse shortening aqui faz isso. O shortening ele vai pegar essas informações básicas. Mas a gente também pode estar selecionando mais dados, né? Então, isso daí a gente vai ver nas próximas aulas. Ó, JSON RPC continua. O método agora eu vou alterar, né? Que é o host.get. Host.get. E a autenticação. Agora, ao invés de null, eu vou copiar aqui o nosso identificador, ó. Aqui eu posso colar esse número gigante. E o ID vai ser o mesmo ID que eu estou utilizando. Por quê? Porque eu já fiz uma requisição, já recebi. Vou fazer outra e vou receber. Então, vamos ver se ele vai retornar. Ó. Então, executei. Ó. Ele me trouxe aqui, né? Ó. Como eu selecionei o shortening, ele veio parecido com isso, né? Ó. A resposta, ó. JSON RPC, ó. Então, na minha resposta aqui, ele veio, né? Ó. Host ID, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 hosts cadastrados. Vamos verificar se isso está correto lá no Zabbix, ó. Deixa eu ver o meu IP aqui, 92.168.202. Deixa eu abrir aqui no navegador. .2.102/Zabbix. Então, vou vir aqui, ó, configuração hosts. Eu tenho 5 hosts, ó. Logicamente, aqui a gente pediu, né? Eu vou até formatar aqui agora no JSON, ó, Python -m JSON.to. Ó, ele me trouxe aqui os 5 hosts, ó.
host ID, né? Então, são os IDs ali daqueles hosts. Se eu colocar aqui, ó, ao invés de shorten, eu colocar extend, ele vai trazer todas as informações, né? Vou até maximizar aqui para vocês verem. De todos os hosts, né? Então, por exemplo, ó, vou executar aqui com more, que a gente vai estar olhando aqui, ó. Ó, o primeiro host, ó, Zabbix Server. O segundo, host curso. Então, vamos confirmando, ó, Zabbix Server, host curso. TP-Link Wi-Fi, ó, TP-Link Wi-Fi. CentOS 7, ó, um host chamado CentOS 7. E o Windows 7. Windows 7. Então, são nossos 5 hosts, ok? Continuando. Para finalizar nossa aula, nossa primeira aula, né, para apresentar a API do Zabbix para vocês, eu vou disponibilizar um vídeo para vocês estarem assistindo como a gente utilizar essa ferramenta JSON que eu comentei nos slides anteriores com vocês, que é a ferramenta chamada Zappix, né? Ela é muito simples de usar, então ela é ideal para a gente praticar os formatos das requisições JSON com os métodos da API do Zabbix. Então, por quê? Você não precisa ficar digitando esse comando todo, né? Ó, então, lá nessa ferramenta, a gente só vai pegar os parâmetros, né? Você vai selecionar, fazer o login na API do Zabbix, colocar os dados, né? Por exemplo, o seu IP/Zabbix. Você vai informar qual é o método que você vai utilizar e pegar assim, ó, pegar só os parâmetros aqui e executar. Ele já vai te mostrar no formato. Ok? Então, vocês vão estar assistindo esse vídeo. Qualquer dúvida sobre essa primeira aula, vocês podem estar postando lá no fórum, né, do nosso ambiente.